dos tratamentos também adultos, o senhor também é uma grande referência, né, no que diz respeito a pesquisas e execução de diversos trabalhos na área da cirurgia ortognática, do preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. E, especificamente, assim, eu queria muito que você compartilhasse com a gente a questão dos benefícios antecipados, o que é que a gente pode fazer, o que é que você tem feito nesse tipo de conduta com seus pacientes, em suas linhas de pesquisa, para que a gente venha agregar no nosso dia a dia clínico, né, com os nossos pacientes. Qual é a sua experiência a respeito? Então, Marlos, em termos de pesquisa mesmo, né, a gente conversou já né, agora há pouco sobre a questão da respiração e tal. Isso é uma coisa que eu tenho, né, acompanhado, o pessoal da bucomaxilo e da radiologia aqui, da imaginologia, né, mostrando os efeitos benéficos do avanço maxilomandibular, ou pelo menos o avanço mandibular, né, ou mesmo no caso do classe 3, avançando a maxila e não recuando tanto a mandíbula, né, você tem um benefício respiratório. Nós recentemente, em termos de pesquisa, nós realizamos uma avaliação pré e pós, justamente também sobre a incidência da deiscência óssea no pré e pós-operatório, porque óbvio, você tem a cirurgia ortognática, independente se ela é benefício antecipado, se ela é clássico ou intermediário ou early, independente, você tem aquele período em que o paciente tem dificuldade de escovação, você tem uma diminuição do suprimento vascular. Então, o que a gente viu, e essa pesquisa também está publicada na Angle Orthodontics recentemente, na verdade ela está online first, online early, mas não está publicada ainda, mas nós vimos também uma perda, um aumento de deiscências em algumas áreas, não é uma coisa absurda, né, mas a gente pode esperar alguma baixa. Então, também para o paciente ortognático, nós temos que prestar atenção nessa questão do biotipo, da qualidade gengival, orientar bem, controle químico, escovatório, químico com periogário, ou eventualmente também caprichar bem na higiene para não ter essa perda. Então, nós vimos uma média 0,5, 0,4, 0,5 pré-pós-operatório, tá? Mas, especificamente sobre essa questão do comparativo de benefício antecipado, é mais uma experiência clínica, em consultório, né? Eu tenho praticado já há algum tempo, né, motivado pelo Faber, pelo Sugawara, né, que são Sugawara pela Surgery First e o George Faber desde desses seus artigos e que ele começou a incentivar isso, exceto pelo que eu fiz poucos benefícios antecipados reais, ou seja, cola o aparelho hoje e opera amanhã. Esse eu confesso que eu acho que deve ter poucos casos, assim, uns 3, 4 casos onde nós fizemos dessa forma. Mas já tem uma casuística bem razoável de uma cirurgia, como que eu vou dizer assim, eu chamo de intermediário, né, que é você dar uma condição minimamente melhor oclusal, né, isso alguns autores têm ido nessa linha, né, então 3, 4 meses de preparo. Então não é exatamente aquele antecipado de cola hoje e opera amanhã, mas melhorar um pouco a situação. Então, 2, 3 meses de alinhamento, um pré-alinhamento, facilita muito a soldagem de gancho, a colocação do fio retangular. Isso não é aquela coisa absurda para o paciente, né? Dá tempo de você sentir um pouquinho melhor qual é o psique do paciente. Também você tem uma percepção da RC e MH. Essa é uma coisa que me assusta muito quando eventualmente você tem uma condição que não está estável, né? A não ser que você tenha feito uma desprogramação antes, né? Então, nesses 2, 3 meses, já presenciei essa mudança, essa, essa acomodação, e que eu acho que me dá mais tranquilidade para o preparo, ao planejamento ortodôntico, tá? Então, essa é uma coisa que eu tenho praticado, ou seja, 3, 4 meses opera, e aí sim, faz toda a horta, ou quase toda a horta descompensatória no pós-operatório, usando placas ou mini implantes, né? Alguns casos, nesses 3, 4 meses, usando placas, né? Então, a gente tem essa... Deixa eu mostrar aqui uma situação onde nós fizemos uma antecipação com mini placa. O colega conseguiu uma conversação razoável diante da grande discrepância esquelética que essa paciente tinha, mas ela não estava contente, então nós fizemos até porque também ela tinha, apesar dessa condição de espaço aéreo, uma histórico de ronco e apneia, né?
E então foi planejada a impacção em avanço, e rotação anti-horária da mandíbula e mentoplastia. Mas essa compensação nós tiramos, então, aqui você vê duas mini placas, né? Essa aqui não está aparecendo tanto, mas aqui tem. É aquela que o Maurício, né? O Maurício Sakima, lembra? Não sei Sim. se você Sals. já estava lá, né? A SALS, o sistema. Então nós fizemos uma retração aqui associada a elástico para tentar descompensar o mais rápido possível. Né, de certa forma, tem alguma, vamos dizer assim, algum fenômeno RAP, né, alguma aceleração pela invasão feita pela cirurgia da placa, da inserção da placa, mas ela fez ali uns 3, 4 meses de preparo e já entrou nos ganchos para a cirurgia. Então você vê um overjet razoável, né, classe 2, lá um pouco maior no lado esquerdo, e aí aqui pós-cirúrgico, né, com elásticos pós-operatórios, ela ficou um mês aí de molho, ela fez maxila mandibulimento. Aqui talvez, né, eu acho que o cirurgião poderia ter mantido o gap que ele fez, ele acabou, acho que ele ficou achando que estava muito curto a face. O tempo total de tratamento ficou em 1 ano e um mês, já contabilizando esses 3 meses pré-operatórios. Então, se a gente for ver os trabalhos do Sugawara sobre a diminuição do tempo, então isso eu acho uma grande vantagem, porque vamos dizer assim, você não fica limitando a ortognática porque ainda não tem aquele encaixe oclusal perfeito. Não é esse caso, tá? Esse é um caso relativamente tranquilo para fazer antecipação, né? Mas imagina aquele caso cheio de apinhamento e tal. Você pode fazer a cirurgia antes e depois tratar ele com as bases ósseas corrigidas. Mas vale lembrar que eu acho sim que o ortodontista precisa ter uma base antes, tem que ter tratado alguns casos com ancoragem esquelética, ter dominado um pouquinho alguns casos cirúrgicos tratados de forma clássica para depois entrar numa antecipação, porque realmente sobra tudo para o ortodontista tratar depois. Esse é um caso que praticamente não sobrou muita coisa pós-operatório, tá? Mas já tive casos que eu acabei demorando bastante no pós-operatório para finalizar. Então essa é uma situação, você vê a inclinação melhorada, assim, uma série de pontos positivos e um caso que foi tudo bem. Tá? Se dar um recado para quem está começando casos cirúrgicos, né, eu acho que vale a pena ainda trabalhar um pouquinho o clássico, fazer o preparo, entender o que é a descompensação. Depois que estiver bem consolidado, aí entrar no antecipação, porque a antecipação depende do entendimento da descompensação e que às vezes quem nunca fez depois vai ficar com aquilo na mão, né? E mesmo o cirurgião, né, ele tem que entender que na hora da cirurgia tem que ele não pode mirar mais no dente, ele tem que entender a base, né? Então, o papel do ortodontista é muito grande no planejamento para antecipação. Tá? Até que Então, ponto a ortodontia vai agir depois, né, no pós-operatório. isso. Ele tem que, vamos dizer assim, ter fé no taco do que ele vai conseguir aquilo, né? E às vezes, se o cirurgião não deixar margem boa para descompensar, você acaba que não consegue fazer isso, né? E aí não fica legal. Então, sim, tem dificuldades. Eu acho que são profissionais que já têm um know-how, já uma experiência para poder passar por essa fase, né? Tanto o bucomaxilo quanto o ortodontista. Mas não é nada fim do mundo. Eu acho que está bem estabelecida. Nós temos hoje muita gente que não gosta de trabalhar com antecipação, mas a gente vê que a antecipação, no conceito, aliás, de benefício antecipado, e eu concordo com o Faber, esses casos de apneia e ronco é muito bom para o paciente, porque ele já se livra logo daquele problema. Agora, um paciente que é uma baita classe 3, ele vai se livrar do problema, vamos dizer assim, estético facial, né? Mas, então, você tem prós e contras, mas eu sou favorável do intermediário, né? Então, inclusive, essa palestra ali que eu tirei, essa aula ali, é um questionamento sobre a cirurgia first, né? O benefício antecipado, um preparo intermediário, que é bem rápido, ou o convencional. Então, hoje eu faço, sei lá, acho que 100% esse intermediário. Tá? Eu não faço antecipado perfeito, nem o clássico. Clássico, né? Prepara até meter todos os encaixes para sobrecarregar. É aquele para travar no ato da cirurgia. O bom do clássico é depois
Você deixa assim, qualquer falha é cirurgião, né. Agora o ruim do intermediário, qualquer falha vai acabar sobrando, né. Mas ia Mas dar de um qualquer forma é um conjunto, né, eu estou falando isso, mas é um conjunto, time, obviamente, cirurgião e o clássico é bom porque, uma das coisas que eu vejo no antecipado, é que o cara se livra daquela alteração craniofacial, aí ele quer tirar o aparelho logo, e você tem toda uma coisa para fazer ainda, né. E já no clássico não, você demora, mas quando opera em 3, 4 meses tira o aparelho, né. já libera. Então Dá pra gente então trabalhar. tem que conversar bastante essas coisas com o paciente. O que você bem falou, conhecer um pouco um perfil psicológico do paciente para ver, né, o que é que se É, encaixa também, se adequa melhor a ele, né, para que com depois certeza, tudo termine bem. exatamente, é. Pessoal, Edilson, outra, né, a gente vai sair um pouco do campo da cirurgia, entrar num campo, vamos dizer assim, de uma discussão que está, não é discussão, né, mas de um tema, eu acho especificamente, que está muito em, eu não sei se a palavra certa é moda ou se é um tema que está sendo muito discutido, acho que essa palavra mais adequada, que são, né, aplicação dos alinhadores transparentes na nossa rotina. A gente percebe que não são recursos tão novos, mas acho que cada vez mais estão mais presentes, eu acho mais acessíveis, principalmente ao mercado brasileiro, né? Até então a gente tinha um impacto de valores dolarizados, isso restringia um pouco, né, o público, mas a gente percebe que agora a gente tem, né, isso como rotina, ou esse recurso como rotina. Quais seriam suas considerações a respeito desse tipo de recurso, né? O que é que você vem utilizando? Como é que você vislumbra, né? Como é que você enxerga também futuramente a aplicação desses recursos? Será que vão ser definitivamente o substituto dos brackets? Enfim, né? São várias coisas dentro de um tema só, né? Várias Aham, discussões ricas em cima de um tipo de recurso que a gente tem hoje disponível. sim. É, boa pergunta, né. Aliás, isso é uma pergunta recorrente, né, porque, assim, como você bem falou, né, até uns 10 anos atrás, com a dolarização dos recursos que a gente tinha aí, ficava difícil, né, mas, a gente mesmo assim, né, pouco a pouco foi ficando mais viável, né, competitivo, e hoje passou a ser dia a dia, né. Se nós pegarmos o mercado americano como referência, né, a gente vê que 30, 40% hoje, talvez um pouco menos, mais em algumas regiões, menos em outras, né, mas já são, o tamanho, né, da quantidade de pacientes em tratamento com alinhadores. Aí você fala: "Mas e os outros 60, estão fazendo o quê?" Aparelho fixo. Por quê? Tudo bem, o sistema está há 20 anos, mais ou menos, é um pouquinho mais, né, mas vamos dizer que a inauguração oficial no congresso de Chicago lá, inclusive eu estava presente, foi o maior bam-bam-bam lá, foi muito legal, né, foi um choque, porém, ele começou, vamos dizer assim, com aquela desconfiança, né, de quem tem o pé na ciência, todo mundo um pouquinho ressabiado, né, e eu mesmo fui um que demorei, confesso até que eu brincava com o recurso, né, lógico que de uma forma até por desconhecimento, a gente sabe disso, a gente demora a mergulhar em algo que, eu sou meio São Tomé, preciso ver para crer, né. Então depois que eu vi alguns casos aí, inclusive com ex-alunos que começaram a mergulhar de cabeça com resultados legais, falei: "Ah, vamos nessa, né". Então, esse é o bom de ser professor, né, você vê seus alunos, trabalhando, você sempre está aprendendo, né, e a gente aprende todo dia. Mas, nós tivemos aí, eu já estou, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos mais ou menos trabalhando especificamente com esses alinhadores já por fabricantes, né, eu já fazia ESICs, já fazia esses alinhadores mais, vamos dizer assim, tupiniquins em consultório há mais tempo, né, pequenos alinhamentos, os mesmos que deram a ideia aos fundadores da Invisalign, ou seja, a gente usava aquela placa de contenção, o cara não usava, eu falei: "Não, força que ela entra que o lente vai alinhar". Então era isso aí, né. Então a gente já fazia isso. Eu uso acetato faz, sei lá, 25 anos, e o acetato para contenção, eu passei a usar porque eu trabalhava numa cidade que não tinha um laboratório de confecção, né, então eu passava o dia, eu prensava uma placa de acetato, depois de um mês eu levava a placa de Hawley. E eu passei a esquecer de trocar a placa de Hawley e os pacientes foram ficando com os acetatos como contensores. E aí eu vi essa vantagem, obviamente, de eventualmente forçar ele voltar a alinhar,
e eu vi que eram ótimos contensores, né. Então eu diria que eu uso acetato de contenção há muito tempo, e a realidade de Hawley para mim é exceção, né. Eu acho que realmente ela tem um fator legal. Mas voltando a falar dos alinhadores, eu tenho praticado sim, eu acho que é um mercado desse tamanho que eu acabei de falar. E por quê? Porque esses outros 60% ou 50%, talvez 50 seja o número mais realista, né, são aqueles que, por não terem uma colaboração, uma adesão a qualquer tipo de aparelho removível, não é só Invisalign, nós temos dificuldade de progredir os casos, né. Então não adianta eu jogar o Invisalign se o paciente não for, caprichoso, a coisa não anda, né. Então eu adoro o sistema, eu gosto, eu uso. Estou falando Invisalign, que é o meu em particular, mas eu tenho certeza que outros, Emotion, o Clear, vários hoje fabricantes têm sistemas eficientes, a Compass, eu gosto muito da, mas isso aí foi porque caiu no meu no minha na minha logística e é o que eu mais faço, vamos dizer assim. Então, todos eles têm essa dificuldade. Então, nós temos que primeiro ter uma conversa com esses pacientes para ver se ele tem esse perfil para usar o alinhador. Se ele tem, está disposto a fazer, porque hoje a parte, como você bem falou, não é bem a parte financeira que limita, não é isso. Você tem financiamento, você tem parcerias, um monte de coisa, né? Então, eu acho bom, né? Porém, como responsáveis pelo resultado, né? Nós temos que ter esse pé no chão. A não ser que ele aceite, olha, você vai fazer Invisalign, mas se você não começar a não usar, eu vou colar fixo, beleza? Que é o meu discurso. Quando o cara quer, mas eu ainda estou desconfiado, eu já escrevo lá, ó, se não usar, vai ter que usar fixo, né? E ainda vai ser metálico e com borrachinha cor-de-rosa, aí é coisa. Não, mas assim, tô brincando, né? Eu tô dizendo que eventualmente aí eu coloco um bem chamativo para ele ver, né? Mas, graças a Deus, assim, eu acho que os cabelos brancos e a experiência vai fazendo com que esse filtro, no dia funcione cada vez mais, né. Então, uma boa consulta, fazer uma consulta, um diagnóstico para ver se aquele caso se encaixa bem. Casos muito multidisciplinares permitem trabalhar com o Invisalign, porém, pode dar mais trabalho do que você imagina. Então, ficar mudando, né, eu assisti a aula do meu amigo Barreto lá de Aracaju. Aracaju, né, figuraça, um abraço aí para ele. Mas ele falou muito bem na palestra dele, desse do Ortho Meeting, agora da Ortodontia Brasil, que a gente participou, e ele colocou: "Olha, tem casos onde eu vou ter que mudar demais ao longo do tratamento, então a logística ainda para você manda para fazer, faz mais um grupo. Aí o cara quebra um dente, uma provisória, putz, aí tem que mandar fazer outra de novo". Então, assim, existe um jeito de contornar muitas delas, mas às vezes a logística acaba atrapalhando, né? Então, eu prefiro fazer também com fixo esse tipo de caso. Então, caso cirúrgico, embora seja possível trabalhar com Invisalign, eu tenho preferido ainda com fixo, embora eu sei que os casos mais simples dariam perfeitamente para fazer com Invisalign ou similares, né? Ou alinhadores, né? Falando a palavra aqui, desculpa, mas porque fica igual bombril, né? Não, A gente mas fala que é outro, né? A gente acaba falando o nome mais é, conhecido, né, de qualquer forma, não sei se você concorda, mas na minha mão, vamos dizer assim, eu prefiro casos que são muita interação prótese e orto, que vai para lá, arruma esse provisório, arruma aqui agora, põe implante, então essa coisa eu acabo preferindo, né, a não ser que seja implante unitário, uma coisa mais simples, embora dê para fazer, mas, ou então se o paciente quer demais que seja feito com alinhador, aí você tudo bem, né. Mas eu prefiro com fixo certas coisas. Mas eu diria que o maior limitador do sucesso é óbvio, é a colaboração, tá? Nós precisamos de 18 a 22 horas de uso de alinhadores, né? E se você começa a cair demais esse tempo de uso, complica, né? Você começa a desadaptar, tem o tracking, né? Você perde a adaptação, aí toca escanear de novo, manda de novo, então é aquela confusão, você sabe, né? Já teve uma É, situação que uma paciente já relatou isso, que é uma responsabilidade a mais, ela tem que ficar trocando os alinhadores sempre, era melhor ter alguma coisa fixa na boca, né? Então, é. cada Não, um. agora assim, eu fui usuário de fixo e fiz Invisalign para mim. Então, lógico, eu confesso que a vida é outra. Que Invisalign realmente, eu gostei muito mais, ou alinhadores, vamos dizer assim. Eu prefiro o conforto. O conforto dele é indiscutível, não tem discussão. Se tiver uma disciplina para usar
E o seu caso é um caso que, né, que preenche, a maioria, 80% dos pacientes, de boa com Invisalign, só que tem que usar. E eu confesso que para mim me seduziu mais foi o conforto, porque a estética, sim, você tem o aparelho e tal, mas você tem essa questão, vou tirar tal, mas a estética é importante, sim, mas você tem aparelhos que são mais discretos, mas o conforto é fundamental, a alimentação, a liberdade, eu achei que isso compensa muito. Então, voltando à sua pergunta lá, se eu acho que é modismo? Não, não é modismo. Nós temos, sempre teremos, né, a partir de hoje, essa modalidade, não tem jeito, não tem volta. A digitalização, a possibilidade de você fazer isso de uma forma mais confortável. Tem um grupo de pacientes que jamais colocariam Bract, eles estão vindo para a clínica agora. Eu tenho paciente que já chegou e falou: olha, ainda bem que existe um outro, porque se fosse Bract eu nunca ia pôr aparelho. Então, ele não está roubando a parte do fixo, ele está agregando ao mercado. Se nós pensarmos que 90% da população tem algum tipo de alteração oclusal, então o mercado é gigantesco, só que a gente não tinha, porque muita gente não queria de jeito nenhum por Bract. Então você tem uma alternativa a oferecer, né? E agora sim, mecânicas complexas, né? Nós vamos para o híbrido, né? Eu acho que você falou, qual é o futuro? O futuro é oferecer híbridos, para aqueles casos que são mais complexos, híbridos, e fazer um meio termo. Aqueles casos que você tem mega interdisciplinar, não sei, eu acho que vai acabar ainda tendo ou híbrido ou 100% fixo, né? E aí o Invisalign para uma boa quantidade, só que limitadas pelo perfil do ser humano, infelizmente. Quem tem uma janela de consultório sabe disso, né? Essa molecada aí, moçada, tem de tudo, né? Tem adulto no colaborador, tem criança no colaborador, mas mesmo assim, né, Marlos, o mercado é gigantesco, né? Eu acho que eu não posso você falar, o que eu falaria para a moçada, quem está começando agora? Tem que saber fazer, não tem jeito, tem que estar no métier. Não dá para simplesmente falar, bater no peito e falar, não, eu não quero aprender uma coisa nova. Beleza, isso aí tá para quem não quer mais uma curva de aprendizado, porque é uma curva de aprendizado. Tem que saber, tá? Mas eu diria que, com certeza, veio para ficar, não vai sair, vai ter aprimorações, aprimoramentos, vamos dizer assim, mas esse espaço já está consolidado, né? E vai ficar por aí. Se ele for no seu, vai ter opção, sim. Por exemplo, Marlos, você falar, Marlos, você não quer trabalhar com Invisalign? Não, beleza. Você sabe, né, Marlos? Tem gente que não pega caso de cirurgia ortognática. Sim, sim. Tem conhecidos, colegas, professores que falam, não, ortognática eu vou mandar para o outro colega. Eu Sim. não quero. Pronto. Ué, ele pode se dar esse direito. Quantos casos de ortognática tem na sua clínica? 20%? Sei lá, 10%? Segundo o Andrews, 10% fazem só, porque 30 deveriam fazer, mas só 10 fazem, né? Então você perde poucos casos. O mercado é um pouco menor, né? Mas se for falar em Invisalign, se você falar, não, eu não, Invisalign, desculpa, né? Alinhadores, você falar assim, ó, alinhadores, eu não vou fazer, então você está colocando uma faixa aqui, ó, que você está abrindo mão de cerca de 30% do mercado. Beleza, E, entendeu? e é um mercado que está assim, né? A gente tem uma demanda nesse mercado, né? É o que você bem falou, uma demanda que estava reprimida, a demanda que também está sendo sensibilizada justamente pelo que, né, o que se ouve hoje, Sim, marketing, né? boca a boca, nas mídias também. Então, muitos procuram. Tem que dar um desconto, né, Marlos? Tá? Tem que dar um desconto. O pessoal também exagera no marketing, né? Sim, sim. Mas tudo bem. Cabe a gente depois recebendo o paciente e educando ele, né? Mostrando as limitações. Sim. Sim, mas o profissional consciente, então vale a pena aqui fazer isso, né, Marlos? Ponderar. E um profissional que está comprometido com o resultado do seu paciente, ele sabe de tudo isso. Então ele vai falar, olha, tem esse sistema aqui, é ótimo, se você colaborar, perfeito, vai ser assim, assim, assado, vai ter 2, 3 lotes de alinhadores, né? Outra coisa, não cai nessa, você não vai em um lote de alinhador resolver a vida, não vai, é raro isso. Acontece, mas se você, né, falando do board, né, você quer que seu caso fique igual ao do board, não vai confiar que em uma tacada você vai resolver. Não é assim nem com fixo, não é com fixo. Então, com o alinhador não vai ser diferente.
sim. Então, cuidado com comprar só um kit aí, que depois você vai morrer com outros kits para terminar melhor. Tá? Então, compensa comprar um kit completo aí, uma versão, depende do fabricante aí, uma, um kit que você te dê segurança para finalizar bem. Esse é o meu Mais, conselho. é mais folga, né? Mais conforto para isso. É até importante, pessoal, Edilson, você tocou num tema interessante também, que é a questão da qualidade das sinalizações e, consequentemente, do board, né? O board brasileiro de ortodontia, que eu acho que é uma certificação que poderia ser uma meta para muitos dos profissionais que visam, né, ter um selo de qualidade clínica, principalmente. Às vezes o profissional ele não está enveredado pelo campo da pesquisa, de realizar pesquisa, às vezes absorve a pesquisa para aplicar na clínica, mas tem aquele profissional que vive da clínica. E eu queria que você também compartilhasse um pouco com a gente a questão, né, do board brasileiro de ortodontia, né, como é que funciona e, né, eu acho que é interessante para os nossos colegas clínicos terem noção, e o senhor é diretor, né, desse board que acontece aqui em todo o Brasil, então, por favor, conte-nos um pouco a respeito do board brasileiro de ortodontia. Obrigado, Marlos. Obrigado pelo espaço, né, nessa divulgação. Eu acho que, com certeza, se nós olharmos a realidade de outros países, né, que tenha os seus boards, né, exemplo do board americano, tem uma quantidade enorme. A grande maioria dos especialistas americanos são boardeados, vamos dizer assim, tem o seu certificado do board, porque essa é uma cultura de que, como você falou, né, ele é uma valorização profissional, né? Quando a gente fala assim, um selo de qualidade, sim, é um selo de que você teve o zelo desse desafio de terminar bem, de documentar bem, de fazer um caso com capricho, né? Então, isso, na verdade, é em prol do seu paciente, mas você também estará em prol da especialidade, valorizando que você fez um estudo, fez uma escola boa, é um profissional de excelência. Então, praticar ou fazer o exame do board é um crescimento pessoal. Você não está fazendo isso para provar para os outros, mas para mostrar para você mesmo, fazer uma autoavaliação que é extremamente engrandecedora, né? Muito legal. E consolida conceitos que você aprendeu no seu curso, né? Conceitos do que é uma boa finalização. Consequentemente, você está exercitando essa excelência que o coloca dentro da sua clínica, né? Então, hoje, né, o lema atual do board é ética com excelência e respeito. Então, essa frase, né, exemplifica isso, né? Então, você está preocupado em oferecer uma ortodontia de qualidade e, ao fazer o board, você está tendo, então, esse reconhecimento, vamos dizer assim, né? É uma prova, eu diria que é um exame, é uma autoavaliação. Quando você vai para o board, provavelmente você já sabe que você já está conceituado para ele, né? Então, o simples fato de você se candidatar, ir atrás daquelas metas, estudar aquelas metas, ver como que é, isso já é um engrandecimento, né? E a iniciativa de estar no board, né? E me honra muito isso. Iniciativa não, né? Que é um convite, na verdade. Eu agradeço a equipe que confiou em mim, né? Os ex-diretores, né? Hoje eu tô como terceiro, né? Quarto. A gente tem uma escala. Você tem 8 integrantes, né? Então, você tem o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, e você tem 4 diretores, né? Então, eu estou entre os 4 diretores e você vai galgando essa escala com o passar dos anos. Aliás, o exame do board desse ano já está confirmado, vai ser em outubro aí em Salvador, né? Coisa boa. Então, ele teve um atraso devido à Covid, né? Que infelizmente, devido às regras de impedimento, que impediram que a prova fosse realizada, né? E lógico também pela responsabilidade de um evento como esse, né? Então foi adiado algumas vezes, mas agora está confirmado, né? Diante do quadro aí agora mais reduzido, né? E das autoridades permitirem que se realize. Então ele vai ser na última semana de outubro, né? Aqueles que já estão inscritos já estão, a grande maioria, já prontos, seus casos, tal, que vão apresentar. Alguns que não tem a segunda fase pronta ainda, ele pode prestar a primeira fase, que é um exame
clínico, né, vai ser, eles são perguntas, perguntas clínicas, né, e casos para você mostrar o seu conhecimento clínico e de diagnóstico, então é eminentemente uma prova clínica, né, mas essa é a primeira fase. Depois que você passa, aí você vai aplicar para a segunda fase. Você pode fazer as duas juntas também, onde você vai apresentar os seus 6 casos que tem aquela característica de boa finalização, né. Então todos esses, quesitos estão no site, né, do board, bbo.org.br, e lá você tem muito mais. Então, nós temos a satisfação de ainda manter uma prova que segue os moldes, anteriores do board americano, ou seja, com a apresentação dos casos. O board americano está passando por uma fase de transição lá também, com debates, está mudando o estilo. Na verdade, já mudou o estilo da prova, né? Mas existe ainda uma polêmica sobre quais são os melhores jeitos de fazer. Então, o ano passado, até nesse congresso aí do, do Japão, né? Eu participei lá, o presidente pediu para que eu falasse no simpósio, e a gente viu como é que está sendo o board na Austrália, board em outros países, né? E a gente ainda segue a maioria, né? Mas é uma coisa que eu recomendo. Eu acho que, se nós formos ver, né, poderíamos ter muito mais profissionais, que nós temos excelentes profissionais no Brasil, muitos excelentes profissionais no Brasil, e que estão convidados a integrar esse grupo do board. Hoje, o grupo, à medida que você presta a prova do board, você passa a pertencer ao colégio e passa, né, se for aprovado, você passa a pertencer ao colégio de diplomados, né, onde também mantém atividades nos congressos da board. Então, não sei se eu te expliquei o que você Não, queria, né, é, assim, é importantíssimo. extremamente motivador, é uma grande honra eu estar nesse grupo aí, eu participo das discussões, e o grande intuito do board é valorização com ética e respeito da nossa especialidade. Então, excelência com ética e respeito, né. A gente, como profissional de saúde, eu acho que a gente tem que buscar sempre, né? A gente não pode parar no tempo, no espaço, e uma das formas de mensurar isso realmente é ter, né, métodos, né, para que a gente, bem que você falou, às vezes, muitas das vezes não é nem para que a gente seja avaliado, mas para que a gente se autoavalie, né? É autoavaliação, exatamente. E o bacana, eu acho que numa oportunidade de conversar, acho que até contigo, o interessante do Bordo é que você tem esse título, mas de tempo em tempo você vai eu acho, se eu não me engano, tem uma reavaliação, eu acho que é a forma de você se manter, Excelente. né? Recertificação que chama, de 6 em 6 anos. Isso E aí, no eles próprio meio você se inspirar com os colegas que estão ali, né, trocando as informações e sempre aprendendo. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. E se você está cercado de bons exemplos, você vai sempre aprender bem, né? Então é interessante isso aí. Hoje, recentemente, né, por iniciativa do presidente, inclusive, do professor Guilherme de Uberlândia, então a gente começou agora com um grupo dos membros, né, quem já do colegiado, do colégio, perdão, do colegiado por causa da universidade, o colégio do board, do colégio dos diplomados pelo board brasileiro, uma plataforma de discussão de caso. Então tem sido bem interessante, né, a gente debater. É o que você falou, o intuito é praticar uma excelente valorização, excelente ortodontia, uma valorização especialidade, né, com bastante ética e respeito mesmo. Então, embora o board ele acabou de receber também um aval, como se fosse um ISO, você sabe? Então, o professor Vogel, o professor Diocleciano, eles deram entrada a isso há mais de 10 anos, e obtiveram essa, vamos dizer assim, chancela do NPI, e que, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos você tem o board como uma referência da qualidade do profissional também, né? Então, é isso. lógico que esse não é só esse o intuito, né? Mas se você for fora do país, falar, ah, tá, e você tem o board, é estranho para eles que outros países não tenham, sabe? Sim, Então, sim. aqui no Brasil, algumas especialidades médicas têm essa, a oftalmo tem isso, né? Dentro da odontologia, a periodontia se movimentou, fez algumas visitas ao board de ortodontia, querendo também instituir. Então, é uma coisa bacana, né? Todos eles com o intuito de que você possa ter
vamos dizer assim, de certa forma até uma diferenciação, né, mas, o intuito é que você se esmere, né, para praticar o melhor possível, tá. Ter metas, né? E boas metas a se cumprir, né? Eu acho que é interessante é isso, né? Você está cercado ali de boas coisas, né? Tudo que é positivo, acho que termina somando e agregando. E quem está ganhando lá no final da ponta são sempre os nossos pacientes, né? Que vão ser beneficiados por justamente com procedimentos e técnicas, né? Feitas de acordo com padrões de excelência. E Com certeza. professor, Aliás, né? o board não ele não restringe isso, foi bom você falar, o board não faz discriminação. "Ah, você faz eu só trato com, sei lá, autoligável e rote". Não, você pode tratar com a técnica que você bem entender, desde que você atinja os tem, colegas com lingual É, e que tem board, né. é. Então, assim, você tem colegas tem casos já que passaram tratados com alinhadores muito bem tratados, tem casos tratados, com, mecânica, se é Ricket, se é arco reto, se é edgewise, o que for, desde que você pratique uma boa ortodontia, tá. Desculpa, só fazer isso que você Não, comentou das técnicas, não não, há isso, né. não é Você bacana pode é isso. praticar tá. É enxergar que a ortodontia tem, né, às vezes tem vários veículos que terminam chegando no mesmo destino, né? Com Essa é a certeza, riqueza da especialidade da gente. é isso aí, E assim, nossa conversa, assim, se deixasse, a gente ia passar horas e horas conversando, porque é sempre gostoso conversar contigo, né? Assim, além de ser Obrigado, uma conversa você bem também. tranquila, a gente sempre sai nutrido, assim, de muito conhecimento. Isso, Obrigado, você junto as também. duas coisas que é sempre bom. Mas, assim, Obrigado. professor Adilson, o senhor, né, você não é um exemplo do que é dentro da especialidade da gente, né? Não é porque está na minha frente, mas isso é notório, né? Você consegue juntar clínica, pesquisa e também, né, a dedicação, né, na parte, vamos dizer assim, de agregação, né, como board, como está na própria Angle Society. O que é que você daria de conselho, né, para os nossos colegas, muitos que podem estar vendo esse vídeo, muitos estão iniciando na especialidade, outros, né, já têm um tempo na especialidade, mas, enfim, procuram algo mais, às vezes, né, estão, de certa forma, desmotivados. O que é que você poderia passar, né, para todos os nossos colegas, de conselho, enfim, né, de estímulo para que a gente continue seguindo em frente? O board já foi um grande conselho, né? Mas, enfim, o que é que poderia somar a isso também? Marlos, a gente também teria um tempão aqui conversando sobre isso, né. Eu sou um entusiasta da ortodontia, eu adoro a ortodontia, é uma coisa que me realiza, né. Nós transformamos, como muitos colegas falam, a gente transforma o sorriso, né, a gente transforma uma expressão, então você muda a autoestima do paciente, né. É muito gratificante. Então, primeiro, né, é que, por entender que isso muda a vida das pessoas, né, no sentido, emocional, mas assim, até o Carlos Câmara, ele fala até que muda no sentido de quanto dinheiro ele vai ganhar na vida, até alguns trabalhos, o Matheus Piton já mostrou na pesquisa publicada de que os contratos em pessoas que têm sorriso melhor são melhores do que aqueles que não cuidam, né, do sorriso. Então isso é bastante interessante, né, mas a especialidade, como todas as áreas, demanda estudo, né. Então eu acho que sim, primeiro conselho para quem está entrando, né, tem que investir no estudo, tem que investir num bom curso, num curso sério, em pessoas sérias, né. Isso é muito, difícil às vezes numa geração, numa fase em que a mídia às vezes se sobrepõe, né, só Instagram, só isso, aquilo, a pessoa às vezes pode cair numa roubada por conta de uma roupagem, né. Então isso sempre existiu, né, sempre, só que hoje o apelo da mídia na mão é muito mais, vamos dizer assim, sedutor. Então, eu acho que, assim, investigar as pessoas antes de você entrar num curso, fazer um curso sério, um curso que esteja devidamente regularizado, para que você tenha
uma formação boa, uma base, né, e mesmo saindo com uma base, com uma boa formação, manter-se estudando, mantém você motivado, né. Então você falou daqueles que já estão um tempo na carreira, a tendência, às vezes até porque já conquistou certas metas financeiras, é querer desestimular, não, pelo contrário, né, cada coisa nova que aparece eu fico mais entusiasmado com a profissão, né. Então, é ancoragem esquelética, é alinhador, é MARP, a ortodontia com os recursos digitais de hoje são fantásticos, né, então deixa a nossa especialidade ainda mais rica, né. Então, se for comparar profissões, você vê que a ortodontia eu já tive profissionais liberais de outras áreas que entram e falam: "Puxa, como sua especialidade é legal de praticar". Então o pessoal gosta de ver, né, mesmo na área de saúde, há outras áreas, né, então essa valorização deve passar, então, por um processo de motivação para quem está estudando, buscando um curso base, um curso com credenciado, com credenciamento, pessoas sérias, professores engajados, dedicar-se ao máximo, como tudo, né, a gente sabe que num mercado competitivo como está hoje, se você não se dedicar, se não mergulhar a fundo, né, é difícil mesmo, né, não adianta, não vai cair do céu, né. Agora, com muito estudo, com muito empenho, não tem erro, não tem erro. Isso o público ele percebe, então você vai agora você não pode se desvalorizar, você tem que manter, essa valorização dentro de você, para que você transmita isso, né. Então, para ser um bom profissional, a gente tem que dominar não somente a ortodontia, tem que ter gestão, tem que ter o cuidado com todos os itens do consultório, mas antes de tudo, o mínimo do necessário, que é conhecer a especialidade. Investir ao longo de todo o tempo, né. Então há muito tempo já que se fala que é educação continuada, educação para sempre. É para sempre, não tem jeito, tem que gostar mesmo, não adianta ficar só com aquilo que você aprendeu, porque vai ficar para trás. E aqueles professores que já estão mais tardios, é tão empolgante e, eu acho que eu indicaria: "Não, vai, se matricula em algum curso, hoje tem tanta coisa online, dá uma olhada, você vai se motivar, tem tanta coisa rica". Eu só não tenho o tempo que eu gostaria para me envolver em mais coisas, mas se eu pudesse, eu estaria fazendo muita coisa, queria ir fazer com vocês, trabalhar aí, assistir com vocês orto digital, alinhador, toda hora eu falo: "Putz, eu podia estar assistindo aqui, assistindo lá", mas não tem tempo, né, então a gente vai fazendo na medida do possível, mas vamos acompanhando, porque é muita coisa realmente. Então a seleção de professores, o engajamento, o entusiasmo. E aí, né, Marlos, você que vive colocando mensagens muito interessantes e que muitas vezes salvam o nosso dia, que você abre e vê uma mensagem bonita ali no Instagram, no Facebook, isso é uma coisa boa, né? Pessoas que transmitem coisas boas. Então, estejam perto de pessoas que transmitem coisas boas, que estejam entusiasmados, né? Você vai ter alguma orientação com alguém que não está afim? Não, não dá. Você tem que estar com alguém que está afim, está para cima, aposta na profissão, e é sempre assim. Eu acho que nós, antes de mais nada, tem que ter esse otimismo e acreditar que a nossa profissão é muito legal e é muito gratificante e ela pode te dar uma vida boa, sim. Tá? Então, isso em todas as profissões estão coalhadas hoje. Não adianta você falar, mas a profissão tal, a profissão isso. Não, faça o que você gosta, né, e nunca você trabalhará na vida, é assim. Então é assim que eu sou. Eu faço o que eu gosto, então eu nunca sinto que eu estou trabalhando, porque eu sempre estou fazendo coisas que eu gosto, tá. A Então diversão remunerada, né? exatamente, então eu acho que é esse, acho que talvez esse é o segredo, é estar engajado sempre, tá, e se motivar sempre, se envolver sempre, porque não tem outro caminho não, tá. Professor, então para a gente foi assim, agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade, né, e sua atenção. Tenho certeza que essa conversa será enriquecedora, né, vai estar aqui nas plataformas, eu vou passar para as pessoas, né, na descrição alguns artigos, o link de alguns artigos seus disponibilizados na Engel, enfim, né, no que já no seu rico material já disponibilidade em plataformas científicas e espero logo em breve revê-lo pessoalmente, né? A gente Com passou por certeza, essa janela aí de com recolhimento, né, certeza. social, mas os congressos estão voltando e eu acho que em breve a gente vai poder se abraçar de novo. Pois é, não
não estamos ansiosos por isso, né, tá. Mas tá bom, Marlos, muito obrigado aí pelo bate-papo, oportunidade, né. Como você falou, a gente, né, eu gosto também de dividir o que está ao meu alcance, né, mas é muito bom a gente poder compartilhar, tá. Obrigado, Marlos, a gente Fica. Um entra em abraço. contato, tá. Um abraço.